Olá, queridos! Nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o processo do trabalho, mais especificamente o que acontece se as partes se ausentarem em audiência. Lembrando que a audiência no processo do trabalho, regra geral, deveria ser una, tá? Só que na prática, a audiência una, ela acaba se tornando exceção, porque é muito mais prático e muito mais célere que se tenha a divisão dessas audiências em audiência inaugural e audiência de instrução. A audiência inaugural vai acontecer o quê? A tentativa de conciliação, essa primeira tentativa de conciliação, e posteriormente a apresentação da contestação, ou seja, a resposta da reclamada. Posteriormente, a gente tem a marcação, de uma data para que ocorra a audiência de instrução. E nessa audiência de instrução, o que vai acontecer? Vai acontecer a produção das provas, a oitiva das testemunhas e, caso seja requisitado, também a declaração, a oitiva das partes, o testemunho de cada uma das partes. E também a última tentativa de conciliação. Pois bem, o importante da gente ter em mente quando a gente fala de ausência de uma das partes e quais seriam as consequências é entender que pela inércia do judiciário, o que instiga a atuação desse judiciário é o interesse do reclamante, que entra com uma reclamação trabalhista e faz com que o processo nasça, discutindo algum direito que ele entende que foi violado. Então, caso esse reclamante se ausente nessa audiência inaugural, veja bem, na audiência inaugural vai acontecer tanto a tentativa de conciliação quanto, posteriormente, a apresentação da resposta do réu, ou seja, a contestação apresentada pela reclamada. Então, se ele se ausentar já nessa primeira audiência, que é a audiência inaugural, o que vai acontecer é o arquivamento dessa reclamação, porque entende-se que ele não está demonstrando interesse, tá? Agora, se ele teve algum problema, algum contratempo que faça com que ele não pudesse se locomover até o local da audiência, aí ele tem que manifestar, demonstrar de alguma maneira, por algum documento, que ele teve um contratempo que impediu o deslocamento dele, e aí ele vai poder mandar tanto um profissional que seja da sua categoria, quanto um representante do seu sindicato, tá? Então, há mecanismos para que ele demonstre o seu interesse. Pois bem, agora, se a gente não está mais na audiência inaugural, nós já estamos na audiência de instrução e esse reclamante se ausenta. Aí a gente vai ter a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados na contestação. E mais, também haverá a possibilidade de decretação da revelia ao longo desse processo em face daquela parte. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ausência do reclamado, tá bom? Ou seja, daquele réu. Se ele se ausentar nessa audiência inaugural, ele não vai apresentar sua defesa. Então, presume-se verdadeiros os fatos alegados na reclamação e também haverá a decretação da revelia. A mesma coisa vai acontecer se ele se ausentar na sua audiência de instrução, tá bom? Ele não vai poder apresentar provas que rebatam aquelas alegações da reclamação e também vai ter decretada a revelia. Importante lembrar que caso a reclamação trabalhista não esteja instruída com todos os documentos que embasam as suas alegações, ou sejam essas alegações inverossímeis, não dá para entender que aquelas alegações acontecem efetivamente na prática, essas consequências da ausência da reclamada não serão efetivados na prática, ok? Lembrando que a reforma trabalhista também trouxe algumas modificações, dentre as quais a possibilidade de mesmo o preposto se ausentando da audiência, se ele mandar um advogado munido de documentos e de contestação, o juiz ele vai aceitar essa documentação, ok? E aí sim a gente vai poder ter uma comprovação de probatório relacionado com esses documentos apresentados e também com os fatos alegados na contestação, mesmo que esse reclamado se ausente nas audiências, ok? Então, com isso, terminamos esse bloco. Até mais!